A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para trazermos mais uma postagem sobre um dos livros, dos 7 livros, a qual nós ficamos de estudar. O primeiro livro foi o livro da redenção. E hoje o segundo livro, o livro da natureza humana. E para começar, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa oração, né, que sempre fazemos antes de começarmos a nossa postagem, pedindo a Deus para que venha iluminar a nossa mente, para que possamos ter entendimento e todos aqueles que assistirem possam entender a mensagem que nós queremos trazer para cada um de vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe as nossas vidas, tome o primeiro lugar nessa hora, que Tu venha trazer, ó Deus, a mensagem do Teu coração para o nosso coração. Ó Deus, e que primeiro, Senhor, Tu fale a meu coração para que eu possa levar essa mensagem àqueles que estarão assistindo esse vídeo. Dê entendimento, sabedoria, Senhor, a eles para que venham entender, ó Pai, aquilo que Tu queres, ó Pai, passar para cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 25 a 27. Romanos, capítulo 1, versículos 25 a 27. Diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as tuas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Bem, meus irmãos, este livro da natureza humana, ele traz a nós uma coisa interessante, fala sobre tudo aquilo que é abominação para Deus, que são os pecados que já estão na nossa carne. Pecados esses que muitas das vezes passam desapercebidos, como a ganância, né? Que são a ânsia por ganhos excessivos e exorbitantes, empréstimos, né, vultuosos, pessoas fazendo empréstimos, cobrando juros, né, a ganância por dinheiro, querendo eu quero mais. Se você ganha 100, quer ganhar 1.000, se ganha 1.000, quer ganhar 2.000, se ganha 2.000, quer ganhar 1.000.000, e você nunca está satisfeito com nada. A soberba, o comportamento orgulhoso e presunçoso, isso aí equivale para muita gente que até prega mesmo o evangelho, ou pessoas que, só porque tem um cargo, menosprezam outras pessoas, tratam outras pessoas com indiferença, né? Tem a soberba, se acham os poderosos, se acham os grandes. É porque eu tenho uma igreja bonita, ou então porque eu sou gerente, eu sou diretor de uma empresa e eu posso pisar até mesmo no meu faxineiro, né, no faxineiro da empresa ou em qualquer outra pessoa. É porque eu sou um grande pastor, eu tenho que fazer ignorância, eu sou o cara, ninguém pode encostar em mim, então o irmãozinho que está lá na porta é menor do que eu. Então tem gente assim, aquele que tem ostentação, a exibição do luxo, riqueza e poder, a ira, né, cólera, raiva, agressão física e verbal, né? O próprio Senhor Jesus disse: ireis, mas não pequeis. A preguiça, aqui é a vadiagem, a procrastinação, quer dizer, você deitar hoje não dá, estou cansado, eu não posso pregar o evangelho porque estou cansado, eu não posso jejuar, eu não posso subir o monte, estou cansado, não posso fazer nada, eu estou cansado. A inveja, né, que é o desgosto provocado pela felicidade ao oposto dos outros, né? Meus irmãos, a inveja é uma coisa terrível, né? Ela nasce dos olhos para o coração e não do coração para os olhos. Então, quer dizer, você olha aquilo que você não tem, mas que outro tem e deseja de tal forma que se você pudesse, né, você faria de tudo para ter. E com o seu olhar você amaldiçoa, porque acha que a pessoa não podia ter antes de você. A intolerância
né, a intransigência, a incompreensão com ideias alheias, né? Muitas das vezes você tem uma ideia e o outro acha que essa ideia é ruim, mas daqui a pouquinho coloca a sua ideia em prática, ou então você dá uma ideia e ele pega essa ideia de você e copia a sua ideia. E primeiro ele mete o mal em você, diz que aquilo não presta, que aquilo é horrível, que aquilo não vai adiantar nada. Mas depois ele vai pegar e vai dizer para você, né? Que você vai dizer para você, se aquela ideia que você deu, eu peguei e lancei em tal lugar e me dei bem. Mas na hora você fica com vergonha, até dizer assim, mas a ideia era minha. Tem gente que até sobe em serviço usando ideias dos outros, dizendo que é propriamente dele. Mas a Bíblia, meus irmãos, a natureza humana, ela não tem só a ver com isso, não. Ela tem a ver com os pecados do homem. A palavra diz, né, no livro de Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Em Romanos, né, diz que o salário do pecado é a morte. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente se pega perguntando a Deus, né, o porquê que o homem morre cedo, né? Por que o homem morre cedo? Em Romanos 3, né? Em Romanos 3, 23, diz assim, né? Romanos 3, 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no 24 diz que o homem, né, ele sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. E em Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vamos encontrar sempre o homem pecando e sempre Deus perdoando. Mas nós queremos falar mais da natureza humana. A natureza humana, muitas das vezes, ela nos pega de tal forma, meu irmão, que nós vamos ver pecados, como nós já falamos anteriormente, né? Que é a prostituição, o adultério, né? A lascívia, a impureza, né? Nós vamos ver também o homossexualismo. Nós vamos ver diversos pecados que o homem comete, pecado da mentira, né, do falso testemunho também, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, que diz, não dirás falso testemunho contra o irmão, que é o cara mentiroso, falar mentira, né, inventar historinha, né, colocar a Deus abaixo de todas as coisas. A natureza humana em si, ela nos leva sempre a pecar. Ela nunca nos leva à condição de nos achegarmos a Deus. É a ânsia desenfreada da satisfação da carne. Né? Nós podemos ver isso também, que tudo isso é contra a vontade de Deus. Né? Lá em Levítico, no capítulo 20, você vai encontrar no 19 e no 20, né? Você vai encontrar penas para diversas leis. Né? Pena para diversas leis, ou leis que trazem o conhecimento do homem o pecado. Então, se você quer saber mais, você pode até ver, né, abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 20 ou no 19, né, e você vai ver vários tipos de situações, né, que são pecaminosas diante de Deus e que você vai encontrar, né, essas leis dizendo assim, por exemplo, o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, seu sangue é sobre ele. E aí nós vamos encontrar, quando eu disse para vocês, né, que se o homem destruir ou desconhecer qualquer tipo de lei, qualquer tipo de pecado, ou qualquer tipo de situação que vá contra a Bíblia, ele está indo contra a palavra de Deus, e a lei do homem, ela perde o seu pudor moral, porque toda lei é baseada na Bíblia. Né? Nós vamos ver aqui também, quando o homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Então, desde o passado, até mesmo aos dias atuais, quando o homem tem pecado, quando ele peca, ele tem algo para pagar. Né? Bastamos dizer que o homem, muitas pessoas dizem que o pecado, por exemplo, a AIDS foi, o homem pecou dormindo contra o animal. Aqui nós vamos encontrar, né, em Êxodo 22, 19, falando sobre isso, que até os homens ou pessoas que se deitam com o animal cometem
torpeza, né? E são dignos de morte. Então, quer dizer, e dizem que o homem dormiu com o macaco, e tem umas histórias aí que eu não posso afirmar, porque cada um fala de uma forma de como veio o renascimento da AIDS, mas há muito tempo atrás disseram que teve homens que numa guerra lá no Vietnã, ou um canto desse aí, e dormiram com o macaco, e fizeram sexo com as macacas lá, e meus irmãos, aí nasceu a AIDS, contraiu esse vírus que já era um tipo de macaco que existe, que era um macaco rhesus, né? E o que aconteceu? Então o homem adquiriu essa doença e essa doença traz a morte, né? E quem adquire ela não tem mais cura, né? Somente um milagre do Senhor Jesus para poder arrebatar, né, esta vida novamente para a vida, porque, né, até que nós sabemos, a ciência até agora não encontrou a cura, né? O pecado também, através dos pecados que nós cometemos com a nossa carne, também adquirimos doenças como câncer e outros determinados tipos de doença que nós ainda nem conhecemos. Então, a carne ela nos cobra um preço muito caro pelo pecado que cometemos. Tudo que é carnal e vai de contra a vontade de Deus, ela tem um preço. Com Cristo, nós temos a salvação eterna. Lá em Romanos 1,32 diz que digno é o de morte os que fazem, né? E os que consentem, os que fazem, né? Fazem o quê? O que fazem e quem é digno, né? E os que consentem, os que fazem. O que é digno de morte? É todos aqueles que praticam a iniquidade da carne, adultério, prostituição. Gálatas 5, 16, né? Vamos ver. Está no livro de Gálatas, vou abrir aqui no livro de Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5, né? Do 16 em diante diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são, olha só, meus irmãos, as quais são prostituição, impureza. Prostituição é pecaminosa. Prostituição e adultério é diferente. Prostituição é você vender seu corpo. Adultério é você trair o seu esposo ou esposa. Impureza, quer dizer, um homem se deitando com outro homem, né? A lascívia, a idolatria, a feitiçaria, macumbaria, espiritismo de qualquer base ou tese, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, pregar mentira, né? De acordo com a palavra de Deus, pregar heresias, coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, inveja, homicídio, bebedeira, você ficar bêbado, né? Glutonaria, comer demais, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados, essas são as vontades da nossa carne, a natureza humana. Para isso, para você viver eternamente, você tem que mudar seu regime de vida. Tem que viver de acordo com o Espírito Santo de Deus. E nós vemos do outro lado o Espírito. Você vê que tudo isso que nós falamos, ela tem a ver com a nossa carne, nós conseguimos fazer com a nossa carne. Mas os frutos do Espírito é diferente. É algo que te eleva à posição junto com Deus, que diz assim: caridade, né, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Agora, olha só, aí você diz assim: não tem nada a ver, mas eu também sou de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então você tem que crucificar tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que vem te trazer você pecar contra a sua própria matéria e contra o próprio Deus. A palavra diz que
Você tem que crucificar tudo isso por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. O livro da natureza humana é um livro que você já ouve falar há muito tempo, de tudo quanto é pecado, de tudo quanto é situação. Às vezes as pessoas pensam que é uma brincadeira que a gente faz aqui. A gente está contando uma historinha, né, para você. Ah, isso é historinha, a Bíblia é uma historinha. A Bíblia não é uma historinha. Tudo que a Bíblia tem falado tem se cumprido. É doença em cima de doença, né? A morte bate a nossa porta a cada segundo. As pessoas matam a outra. Isso aí é carnal também, a natureza humana. Um homem matar um outro homem, não existe mais amor. Por 10 centavos se mata, por uma banana se prende, se joga dentro no xadrez. Às vezes você está dentro do ônibus, a pessoa te pisa no pé, você ainda tem que pedir desculpas, se bobear ainda bate em você. A natureza humana hoje é uma natureza agressiva. Tudo tem a ver, né, com a carne, com o pecado que já está dentro de você. Então nós temos que procurar fazer o melhor, mudar a nossa natureza, mudar o nosso espírito, vivermos e aprendermos com os profetas e com Cristo Jesus, nosso Senhor, uma vida diferente. Daqui a mais alguns dias nós também estaremos trazendo a mensagem do terceiro livro, que é o livro da consciência. De repente você vai estranhar algumas situações que nós estamos falando. No livro da redenção e no livro da natureza humana, nós também iremos trazer à tona na consciência. Porque muitas das vezes, né, nós temos situações que nós precisamos aprender que nada é encoberto diante dos olhos de Deus. Né? Nada é encoberto. Mude essa natureza, veja o mundo de outra forma. Se você é cristão, procure aprender com os erros seus. Procure aprender com os erros da sua carne. Veja se você, o que está predominando em você, se a sua vida em Cristo Jesus, se é o brilho de Cristo Jesus, se você realmente é o sal da terra, se você é a luz do mundo, ou se a sua carne está sendo mais forte do que o seu espírito. Procure saber se você realmente cumpre a vontade de Deus ou procura cumprir a vontade de Deus, abandonando os seus desejos da carne. O livro da natureza humana traz até aquele filmezinho pornô que você gosta de ver. É a natureza humana, é o livro do pecado. E isso tudo naquele grande dia, quando esses livros serão abertos, né, será mostrado a você. Não adianta que tudo será mostrado. Se você passou pelo primeiro livro, pelo livro da redenção, você de repente não passe pelo livro da natureza humana. E se você não passar pelo livro da natureza humana, de repente você não passe pelo livro da consciência. Então, meu amado, meu querido, esse é meu vídeo neste dia e que Deus te abençoe. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha trazer uma bênção especial à sua vida. E procure a Cristo o mais rápido possível. E você, meu irmão, minha irmã, conserte a sua vida perante o Senhor. Faça o seu espírito ser mais forte do que a sua carne. Lá em Tiago 4 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, no capítulo 4, diz exatamente isso. Eu vou até dar uma olhadazinha porque me deu, né? Tiago 4:7. Tiago 4:7. 4:4 diz assim: adúltera e adúltero, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se você é amigo da natureza humana, se você é amigo do pecado do mundo, então você é inimigo de Deus. Né? E em Tiago 4:7 diz para você também, meu irmão: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. No 8 ainda diz, ainda mais bonito ainda: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Então está na hora de você mudar a sua vida. Que Deus abençoe e a paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?